O sol da manhã iluminava timidamente a antiga casa da família, destacando o brilho discreto dos móveis de madeira escura e o aroma nostálgico de livros antigos e medicamentos esquecidos. Antônio, médico aposentado de 78 anos, avançava lentamente pelos corredores silenciosos, apoiando-se em sua bengala com cuidado, mas com uma determinação silenciosa. Havia algo naquele dia que o deixava inquieto, um pressentimento estranho que o acompanhava desde que acordara. Ele ajustou os óculos, respirou fundo e seguiu adiante, cada passo ecoando no piso de madeira, lembrando ao público que essa história era cheia de surpresas. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois você não vai querer perder nenhum detalhe dessa trama. Enquanto percorria o corredor, Antônio percebeu que seu neto, Miguel, de apenas 16 anos, não estava na sala de estudos, como de costume. Miguel sempre parecia ocupado, seja com tarefas escolares ou com seus próprios interesses, mas nos últimos dias havia uma inquietação que chamava a atenção do avô. Com os olhos atentos e a paciência de quem tem anos de experiência observando seres humanos, Antônio decidiu seguir silenciosamente, curioso e preocupado, sem fazer barulho que pudesse alertar o neto. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e deixe o seu like, porque cada segundo dessa história vai aumentar sua atenção. Miguel, por sua vez, caminhava com cuidado até o escritório do avô, onde um cofre antigo guardava o que Antônio havia economizado por anos. Exatamente R$ 50.548. O rapaz respirava com ansiedade, os dedos trêmulos ao digitar a combinação que ele havia descoberto secretamente. Era um ato que misturava medo, curiosidade e uma adrenalina perigosa. Cada movimento de Miguel parecia calculado, mas a inexperiência de sua idade o tornava vulnerável. A câmera imaginária captura a tensão em seu rosto, os olhos arregalados e a respiração ofegante, mostrando ao público que algo grave estava prestes a acontecer. Antônio permaneceu atrás da porta, observando em silêncio. Seus olhos, treinados para detectar sinais de nervosismo, perceberam imediatamente a culpa e o medo no rosto do neto. Ele não queria agir precipitadamente, mas cada segundo aumentava sua preocupação. Ele pensava, como um garoto de 16 anos pôde se sentir tentado a roubar do próprio avô? A cena mostrava a complexidade da situação, convidando o público a refletir sobre confiança, família e escolhas erradas. Miguel finalmente conseguiu abrir o cofre, e o som metálico ecoou pelo escritório, fazendo Antônio prender a respiração. Lá dentro, o dinheiro brilhava, acumulado ao longo de anos de esforço e dedicação. O rapaz hesitou por um instante, contemplando a magnitude do que estava prestes a fazer. Esse momento de decisão, onde ética e curiosidade se chocam, é o ponto central da narrativa, mantendo o público em suspense. Enquanto isso, Antônio lembrava-se de todos os ensinamentos que tentou transmitir a Miguel ao longo da vida. Valores de honestidade, responsabilidade e respeito pelo próximo eram repetidos constantemente em conversas, passeios e até nas pequenas tarefas diárias. Ver seu neto prestes a cruzar a linha era doloroso, mas ele sabia que a observação silenciosa era necessária para entender a real motivação do garoto. E se você ainda não clicou em inscrever-se e deixar o like, agora é a hora de garantir que você acompanhe até o final. Miguel pegou o dinheiro, mas não conseguiu esconder a tensão que corria pelo corpo. Seus olhos se encheram de dúvida, e ele parecia dividido entre o ato impulsivo e a consciência que sempre esteve presente, mesmo que adormecida. Antônio, ainda escondido, analisava cada gesto, cada mudança de expressão, tentando decidir se deveria intervir imediatamente ou deixar que a experiência falasse por si. A tensão crescia, e o público sentia cada segundo como se estivesse dentro do escritório. O rapaz começou a colocar o dinheiro em uma mochila velha, tentando ser rápido e silencioso. Cada nota parecia pesar mais em suas mãos do que o próprio tamanho do valor. R$ 50.548 não eram apenas números, mas o reflexo de toda uma vida de dedicação do avô. A narrativa enfatiza o peso simbólico do dinheiro, criando uma camada emocional intensa, onde o público não só observa o ato, mas sente a responsabilidade e a culpa que o jovem carrega. De repente, Miguel ouviu um leve estalo vindo do corredor. Ele congelou,
e seu coração disparou. Antônio, com passos silenciosos, aproximava-se da porta, pronto para intervir, mas ainda hesitante. A tensão atingia o ápice, e o espectador se perguntava: será que o neto será descoberto antes de fugir com o dinheiro? Essa dúvida mantém a atenção do público e reforça a necessidade de curtir e se inscrever, pois cada escolha pode mudar o destino dos personagens. Antes que qualquer movimento fosse feito, Antônio respirou fundo e decidiu que a intervenção direta seria inevitável. Ele abriu a porta lentamente, revelando-se para Miguel, que quase deixou a mochila cair de susto. O choque nos olhos do garoto era palpável, e a cena convidava o público a imaginar a reação de um adolescente confrontado com a desilusão de seu próprio avô. O confronto silencioso, porém carregado de emoção, marca o ponto crítico da narrativa e prepara o terreno para as consequências do ato. Antônio encarou Miguel com uma mistura de desapontamento e preocupação, os olhos cheios de perguntas silenciosas que o jovem não sabia como responder. O rapaz, ainda segurando a mochila com o dinheiro, sentiu um frio percorrer sua espinha, percebendo pela primeira vez o peso real de suas ações. A atmosfera estava carregada de tensão, e o silêncio da casa parecia amplificar cada batida do coração. Nesse instante, é hora de o público se envolver mais. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque essa história ainda vai revelar reviravoltas impressionantes. Miguel tentou explicar, gaguejando, que precisava do dinheiro para resolver alguns problemas, mas suas palavras soaram frágeis diante do olhar firme do avô. Antônio sabia que mais do que qualquer valor monetário, estava diante de um momento de aprendizado crítico para seu neto. O contraste entre a juventude impulsiva de Miguel e a experiência de vida de Antônio criava uma tensão emocional intensa, capaz de prender a atenção de qualquer espectador. O médico então se aproximou calmamente, sem demonstrar raiva imediata, e pediu que Miguel se sentasse. Cada passo de Antônio parecia calculado para transmitir controle e autoridade, mas também cuidado. O jovem, por outro lado, sentiu-se pequeno diante do avô, percebendo que a ingenuidade de seus atos não podia mais ser escondida. A narrativa enfatiza como a paciência e a sabedoria podem superar a impulsividade, mantendo o público refletindo sobre os valores familiares. Enquanto Miguel se acomodava, Antônio começou a explicar as consequências de um ato como aquele, não apenas legais, mas morais e emocionais. Ele falou sobre confiança, respeito e o impacto que decisões erradas podem ter em quem amamos. O diálogo, carregado de emoção, fazia o público sentir como se estivesse participando da conversa. Nesse momento, reforçamos: curta e inscreva-se, pois os próximos acontecimentos vão surpreender todos. Miguel ouvia, cabisbaixo, sentindo uma mistura de vergonha e arrependimento. Cada palavra do avô parecia penetrar profundamente em sua consciência, fazendo-o perceber que a tentação momentânea poderia ter destruído uma relação que levava anos para construir. A tensão emocional cresce, preparando o terreno para o próximo passo da história, o desfecho de uma escolha tão delicada. Antônio, percebendo que Miguel estava genuinamente arrependido, decidiu propor uma alternativa. Ele sugeriu que o neto devolvesse o dinheiro e trabalhasse de forma honesta para conquistar sua própria independência financeira. A proposta não era apenas disciplinar, mas educativa, mostrando ao público que há sempre um caminho para corrigir erros, mesmo que pequenos ou grandes. Miguel aceitou a sugestão com um aceno tímido, os olhos marejados de emoção e alívio. A narrativa transmitia o momento de aprendizado, reforçando que cada escolha tem consequências e que reconhecer erros é o primeiro passo para o crescimento. O público sentia-se conectado aos personagens, quase vivendo o dilema junto com eles. Antônio então ajudou Miguel a guardar o dinheiro no cofre novamente, de maneira que o neto pudesse compreender a importância de proteger bens e valores com responsabilidade. Cada movimento era carregado de significado, simbolizando o retorno à confiança perdida. A atenção aos detalhes reforçava a imersão, mostrando que a história não se tratava apenas de dinheiro, mas de ética, família e maturidade. Com a situação aparentemente resolvida, os dois sentaram-se na sala, e Antônio iniciou uma conversa sobre o futuro. Ele falou sobre oportunidades, escolhas certas e a importância de aprender com os próprios erros.
Miguel ouvia atentamente, absorvendo cada conselho, enquanto o público percebia que o médico, mesmo na velhice, ainda exercia um papel fundamental de mentor e guia. Por fim, Antônio sugeriu que ambos criassem um plano para evitar que situações semelhantes acontecessem no futuro. Eles discutiram sobre honestidade, transparência e formas de lidar com tentações de maneira madura. Essa conclusão parcial reforçava a mensagem central da história. A confiança pode ser restaurada e erros podem se tornar lições valiosas. E, claro, mais uma vez, lembramos o público. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque os próximos capítulos desta história vão revelar reviravoltas inesperadas. Nos dias seguintes, Miguel começou a refletir sobre o que havia acontecido, percebendo que a tentação de pegar o dinheiro do avô tinha sido mais forte do que sua própria consciência. Ele se sentia dividido entre a culpa e o alívio de ter sido descoberto antes de cometer um erro irreversível. Antônio, por sua vez, observava de longe, satisfeito com o comportamento do neto, mas sem baixar a guarda, sabendo que adolescentes ainda são movidos por impulsos e curiosidade. Essa tensão constante mantém o público conectado à narrativa. Miguel decidiu então compartilhar com um amigo próximo, Rafael, o que havia feito. Ele falava de maneira hesitante, tentando encontrar justificativas para seu ato, mas Rafael ficou chocado com a confissão e aconselhou a devolver o dinheiro imediatamente. Essa interação externa mostrava como ações erradas podem afetar não apenas quem as comete, mas também quem está ao redor, reforçando a moral da história. E, claro, é hora de lembrar o público. Inscreva-se e deixe seu like, porque a trama ainda reserva surpresas. Enquanto isso, Antônio planejava discretamente uma forma de ensinar a Miguel uma lição ainda mais prática sobre responsabilidade. Ele sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Era necessário que o neto experimentasse consequências de forma segura, mas real. A narrativa cria assim uma sensação de expectativa, mantendo o espectador ansioso para descobrir como o avô resolveria a situação. Miguel, ainda abalado, começou a perceber o verdadeiro valor do dinheiro e do trabalho que Antônio havia investido para acumulá-lo. Cada nota parecia representar anos de dedicação, noites sem descanso e decisões difíceis para proteger a família. Esse detalhe aumenta a carga emocional da história e aproxima o público da perspectiva do médico. Decidido a corrigir seu erro, Miguel foi até o cofre para devolver o dinheiro, mas ao chegar, percebeu que o cofre havia sido trancado com uma nova combinação. Antônio estava à espreita, observando a reação do neto, pronto para testar sua honestidade e paciência. A tensão aumenta. O público se pergunta se Miguel resistirá à tentação novamente ou se aprenderá a lição. Miguel respirou fundo e esperou, tentando controlar a ansiedade. Ele sentiu que cada segundo naquele momento carregava um peso maior do que o próprio dinheiro. Antônio, observando silenciosamente, notava cada expressão, cada gesto, pronto para intervir se necessário, mas torcendo para que a experiência ensinasse mais do que qualquer advertência verbal poderia ensinar. Finalmente, Miguel decidiu voltar para a sala e esperar pelo avô, demonstrando uma mudança visível em sua postura. A narrativa enfatiza o crescimento do personagem, mostrando que mesmo adolescentes podem aprender com seus erros quando guiados de forma adequada. O público sente a tensão aliviar levemente, mas ainda há suspense sobre o que viria a seguir. Antônio entrou na sala e elogiou Miguel por sua escolha, reforçando que reconhecer e corrigir um erro é um passo fundamental para amadurecer. Essa interação reforça os laços familiares e mostra ao público que disciplina e afeto podem caminhar juntos. A cena também serve como um momento de reflexão para os espectadores sobre responsabilidade e honestidade. Para tornar a lição mais concreta, Antônio sugeriu que Miguel ajudasse em tarefas da casa e aprendesse a gerenciar pequenas quantias de dinheiro sob supervisão. A narrativa mostra que responsabilidade não se aprende apenas com palavras, mas com ações e experiências práticas. O público se conecta com a ideia de que crescimento pessoal exige esforço e aprendizado constante. Miguel aceitou o desafio com determinação, sentindo que havia finalmente recuperado a confiança do avô. O ar estava mais leve, mas ainda havia uma sensação de expectativa no ambiente, pois todos sabiam que a vida é cheia de escolhas e que novas tentações poderiam surgir. E,
Claro, o público é lembrado novamente. Curta e inscreva-se, porque ainda existem capítulos desta história que vão surpreender. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a executar as tarefas que Antônio lhe propusera com empenho, mas ainda havia momentos em que seu olhar se desviava para o cofre, lembrando-se do dinheiro que quase pegou. A tentação ainda existia, embora menos intensa, e o avô observava de longe, avaliando pacientemente cada decisão do neto. O público sente a tensão se equilibrar entre aprendizado e curiosidade sobre futuros deslizes. Enquanto arrumava livros e papéis, Miguel refletia sobre o que poderia ter acontecido se Antônio não tivesse chegado a tempo. Ele imaginava o desgosto do avô, a perda de confiança e a vergonha que teria que enfrentar. Essa introspecção do personagem aproxima o espectador do drama interno do adolescente, reforçando a profundidade emocional da narrativa. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque o próximo momento será decisivo. Antônio, por sua vez, aproveitou para contar histórias de sua vida profissional, mostrando ao neto que conquistas e dinheiro nunca vieram de forma fácil ou injusta. Cada narrativa reforçava a ideia de que esforço, dedicação e ética são mais valiosos do que a ganância momentânea. Miguel escutava atentamente, absorvendo cada palavra, e o público sentia o peso da lição sendo internalizado. Certo dia, Miguel recebeu uma proposta de um colega da escola, que sugeriu um atalho para conseguir dinheiro fácil. O adolescente sentiu o impulso de aceitar, mas, lembrando-se do que aprenderá com Antônio, hesitou. O suspense aumenta. A tentação estava de volta, mais real do que nunca, e o público se perguntava se ele resistiria. Miguel decidiu então conversar com Antônio sobre a proposta, revelando a confiança que havia começado a se reconstruir entre avô e neto. Antônio elogiou a coragem do adolescente por falar sobre a situação antes de agir e reforçou que a verdadeira maturidade se revela nas escolhas difíceis. O público percebe a importância do diálogo na prevenção de erros, aumentando a conexão emocional com a história. Para tornar o aprendizado mais concreto, Antônio propôs que Miguel guardasse parte de seu próprio dinheiro, ganho com pequenas tarefas, em um cofre separado, administrando seus recursos com responsabilidade. Essa experiência prática mostrava que confiança se constrói com atitudes e não apenas com palavras, e o público se engajava na evolução do personagem. Miguel começou a entender que responsabilidade e controle exigiam paciência e disciplina. Cada vez que resistia a uma tentação, sentia-se mais forte e confiante, percebendo que suas ações tinham consequências diretas sobre a relação com o avô. A narrativa reforça que crescimento pessoal é construído aos poucos, mantendo o suspense de forma mais emocional do que física. Certo dia, ao ver o cofre aberto acidentalmente, Miguel sentiu o mesmo frio na espinha do início da história. Mas, desta vez, ele não teve impulsos de pegar o dinheiro. Em vez disso, fechou o cofre e lembrou-se do que aprenderá. Esse gesto simples, porém significativo, mostra ao público que mudanças reais vêm de dentro, e não apenas de imposições externas. Antônio, ao perceber a ação de Miguel, sorriu discretamente, satisfeito com a evolução do neto. Ele entendeu que o aprendizado não dependia de vigilância constante, mas de confiança e experiência prática. O público acompanha a transformação do jovem, sentindo o peso emocional e a recompensa da perseverança. Para concluir este bloco, Antônio e Miguel conversaram sobre ética, escolhas e a importância de aprender com os próprios erros antes que se tornem hábitos. A cena fortalece os laços familiares e transmite uma mensagem positiva e educativa, lembrando novamente o público. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, pois ainda há capítulos emocionantes desta história que estão por vir. Alguns dias depois, Miguel recebeu uma visita inesperada de um tio distante, que mencionou casualmente estar passando por dificuldades financeiras. O adolescente, ainda recém-saído da tentação do cofre, sentiu novamente o conflito entre o desejo de ajudar e o medo de repetir um erro. Antônio, observando de longe, percebeu que aquele era mais um teste para a maturidade do neto. O público sente o suspense crescer, imaginando como Miguel reagirá. Miguel decidiu conversar com Antônio antes de qualquer ação, buscando orientação sobre a situação do tio. O médico elogiou a postura do neto,
lembrando que pedir conselho é sinal de responsabilidade e não de fraqueza. Essa interação reforça a importância de diálogo e reflexão, elementos centrais na narrativa, mantendo o público engajado. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque a história ainda reserva momentos de tensão e surpresa. Antônio explicou que ajudar o tio era correto, mas que deveria ser feito de forma justa, sem recorrer a métodos duvidosos ou dinheiro que não lhe pertencia. Miguel compreendeu que ética e generosidade caminhavam juntas, e que um ato de bondade não podia violar princípios. A lição reforçava o crescimento do personagem e acrescentava profundidade à narrativa. O adolescente então elaborou um plano: oferecer ajuda ao tio, mas utilizando seu próprio dinheiro economizado e participando ativamente na resolução do problema. Esse gesto, embora simples, simbolizava o amadurecimento de Miguel e mostrava ao público que aprender com erros exige ação concreta e consciente. Enquanto isso, Antônio sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pelo neto estar tomando decisões corretas, preocupação porque sabia que a vida ainda apresentaria desafios mais complexos. Essa dualidade mantém a narrativa intensa, mostrando que crescimento é um processo contínuo. Miguel entregou ao tio uma quantia modesta, explicando a origem do dinheiro e a importância de usar de forma responsável. O tio ficou surpreso, não apenas pela ajuda, mas pela honestidade e maturidade do sobrinho. O público sente a emoção do momento, percebendo que cada gesto carregava valor muito maior do que o dinheiro em si. Nos dias seguintes, Miguel começou a se sentir mais seguro e confiante, mas também mais atento às escolhas que fazia. Ele compreendia que a tentação não desapareceria completamente, mas que agora tinha ferramentas para enfrentá-la de forma ética. A narrativa reforça que o amadurecimento é contínuo, mantendo o interesse do espectador. Antônio, percebendo a mudança de postura, decidiu reforçar o aprendizado com pequenas responsabilidades adicionais, como cuidar de documentos importantes da casa e organizar pequenas economias. Cada tarefa tinha um propósito educativo, mostrando ao público que disciplina e prática constroem caráter. Miguel, ao assumir essas responsabilidades, sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso da confiança depositada nele. Ele compreendia que cada ação repercutia não apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Esse momento de conscientização aumenta a carga emocional da narrativa e mantém o público engajado. Para fechar este bloco, Antônio e Miguel sentaram-se juntos à mesa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A tentação, a decisão de não pegar o dinheiro, a ajuda ao tio e as pequenas responsabilidades. O médico reforçou que erros acontecem, mas o importante é aprender com eles. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, pois a história ainda reserva reviravoltas emocionantes que você não pode perder. Alguns dias depois, a escola de Miguel organizou uma feira de arrecadação de fundos, e ele percebeu que alguns colegas planejavam arrecadar dinheiro de forma desonesta, manipulando doações ou omitindo informações. O adolescente sentiu o antigo conflito ressurgir: agir de forma correta ou ceder à facilidade que o grupo sugeria. Antônio, atento a cada movimento, percebeu que mais um teste de caráter se aproximava. O público fica preso à expectativa. Qual será a decisão de Miguel? Miguel respirou fundo e decidiu denunciar discretamente a situação à professora responsável, mesmo sabendo que poderia enfrentar críticas ou zombarias de alguns colegas. Esse gesto mostrava que o aprendizado não era apenas sobre dinheiro, mas sobre ética e coragem. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque o que vem a seguir vai revelar a verdadeira maturidade do personagem. A professora elogiou Miguel, mas não revelou imediatamente que sabia de toda a situação, permitindo que ele experimentasse a sensação de responsabilidade e consequência por seus atos. A narrativa reforça que a ética envolve escolhas que nem sempre são recompensadas de forma imediata, mantendo o suspense sobre a reação dos colegas. Enquanto isso, Miguel refletia sobre como sua relação com o dinheiro e com a confiança havia mudado desde o episódio do cofre. Ele entendia que responsabilidade não era apenas sobre evitar tentação, mas também sobre agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando. O público acompanha a evolução interna do personagem, conectando-se com seus dilemas. Antônio,
observando de longe, sentiu orgulho silencioso do neto, percebendo que a experiência com o cofre tinha sido apenas o início de uma série de aprendizados importantes. Ele compreendia que a vida apresentaria desafios ainda maiores, e que Miguel precisava estar preparado para enfrentá-los com discernimento e integridade. Alguns colegas começaram a perceber a postura diferente de Miguel, e alguns tentaram provocá-lo, incentivando-o a se soltar ou a aproveitar brechas. O adolescente, porém, resistiu firmemente, lembrando-se das conversas e exemplos do avô. Cada resistência reforçava sua confiança e amadurecimento, enquanto o público sentia o suspense diminuir lentamente, substituído por admiração. Um dia, Miguel foi surpreendido por uma situação ainda mais complexa. Um amigo próximo pediu que ele guardasse uma quantia de dinheiro que havia sido obtida de forma duvidosa. O adolescente precisou decidir imediatamente se ajudaria ou denunciaria a situação. O público sente a tensão crescer novamente, percebendo que a história ainda está longe de acabar. Miguel escolheu agir corretamente e conversar com Antônio antes de qualquer atitude, mostrando que o aprendizado tinha se consolidado. O avô elogiou a decisão, reforçando que confiança se constrói ao longo do tempo e que escolhas corretas devem ser feitas mesmo sob pressão. Essa interação fortalece a conexão emocional do público com os personagens. Para reforçar o aprendizado, Antônio explicou que na vida real, dilemas aparecem constantemente, e que ter um guia confiável, como um mentor ou conselheiro, é fundamental para tomar decisões corretas. Miguel absorveu a lição, compreendendo que ética e discernimento são ferramentas essenciais para sua maturidade. O bloco se encerra com Miguel refletindo sozinho em seu quarto, analisando todas as situações recentes e percebendo que suas escolhas corretas começaram a moldar sua identidade. A narrativa conclui esta etapa enfatizando que aprendizado vem de experiências vividas e decisões conscientes. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque ainda há capítulos emocionantes por vir. Algumas semanas se passaram, e a rotina de Miguel parecia ter se estabilizado. No entanto, a vida tinha mais testes reservados. Um novo colega transferido para a escola começou a influenciar alguns estudantes a adotar comportamentos questionáveis, desde pequenas mentiras até jogos de azar com dinheiro de mesada. Miguel percebeu imediatamente que seria desafiado novamente, e o público sente a tensão crescer. Será que ele manteria sua postura ética? Miguel respirou fundo, lembrando-se das lições do avô sobre responsabilidade e escolhas corretas. Ele decidiu não apenas resistir às propostas, mas também alertar discretamente outros colegas sobre os riscos de tais ações. Esse gesto mostrou amadurecimento e coragem, reforçando que aprender a ética envolve liderança e exemplo. E, claro, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque ainda há reviravoltas emocionantes por vir. Enquanto Miguel mantinha sua postura, o novo colega percebeu que não poderia manipular o adolescente tão facilmente. Sentindo-se desafiado, começou a provocá-lo abertamente, tentando testar até que ponto Miguel resistiria à pressão social. A narrativa mantém o suspense, mostrando que a maturidade do jovem ainda estava em fase de consolidação. Antônio, atento a cada detalhe, observava o neto à distância, orgulhoso da postura firme, mas consciente de que a vida apresentaria desafios ainda mais sutis e complexos. Ele sabia que o verdadeiro teste não era apenas resistir à tentação do dinheiro, mas manter integridade mesmo sob influência social intensa. O público sente a tensão crescer junto com a narrativa. Miguel começou a perceber que a verdadeira força não estava em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Cada provocação recebida era uma oportunidade de reafirmar seus valores e consolidar o aprendizado. Esse crescimento interno, embora silencioso, era mais poderoso do que qualquer ação externa. Certo dia, o colega insistiu em colocar Miguel em uma situação que envolvia pequenos furtos de itens da escola, tentando seduzi-lo com a promessa de recompensas e popularidade. O adolescente, sentindo o peso da decisão, lembrou-se do cofre, do dinheiro do avô e de todas as consequências que poderiam advir de um ato errado. A tensão aumenta dramaticamente, prendendo o público à narrativa. Miguel se afastou da situação e procurou Antônio para contar o ocorrido. O avô, paciente e firme,
orientou a lidar com o problema de forma segura e justa, sem se colocar em risco, mas sem comprometer seus valores. Esse momento reforça ao público que orientação e diálogo são essenciais para enfrentar dilemas éticos. O adolescente então encontrou uma maneira de proteger os colegas, evitando que o colega manipulador continuasse seus planos, sem expor ninguém a constrangimentos desnecessários. Essa atitude estratégica e ética reforça a maturidade recém-adquirida, mostrando que aprendizado não é apenas sobre resistir, mas também sobre agir com sabedoria. Nos dias seguintes, Miguel sentiu um aumento gradual de confiança em si mesmo, percebendo que cada decisão correta fortalecia sua identidade e sua relação com o avô. Antônio continuava atento, pronto para intervir caso surgissem novos desafios, mas satisfeito com a evolução do neto. O público percebe a consolidação do crescimento do personagem e se conecta emocionalmente com seu progresso. Para finalizar este bloco, Antônio e Miguel conversaram sobre como pequenas escolhas moldam a vida e que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na integridade, na confiança e na maturidade. E, claro, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, pois a história ainda reserva surpresas e lições que vão prender sua atenção até o final. Alguns meses se passaram, e Miguel começou a se destacar na escola por sua postura ética e responsabilidade. No entanto, essa visibilidade chamou a atenção de alguns colegas invejosos, que começaram a espalhar boatos e tentar colocar o adolescente em situações desconfortáveis. A tensão retornava à narrativa, mostrando que crescimento e maturidade também envolvem enfrentar críticas externas. Miguel, lembrando-se das lições do avô, decidiu ignorar provocações e manter-se firme em suas escolhas. Ele entendeu que não precisava provar nada a ninguém além de si mesmo, reforçando a mensagem de integridade. O público sente a tensão social e o dilema emocional, conectando-se ainda mais à história. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque os próximos acontecimentos vão surpreender. Certo dia, durante uma atividade escolar, um grupo de colegas tentou convencer Miguel a emprestar dinheiro de uma arrecadação coletiva para resolver problemas pessoais. O adolescente sentiu a antiga tentação surgir, mas desta vez reagiu com confiança, explicando a importância de agir corretamente e não prejudicar os outros. A narrativa mostra que a maturidade se manifesta tanto na resistência quanto na ação ética. Enquanto isso, Antônio observava com orgulho silencioso. Ele sabia que os testes de caráter de Miguel não haviam terminado e que desafios ainda mais complexos surgiriam na vida real. A tensão cresce para o público, que acompanha cada decisão do adolescente com expectativa. Miguel começou a perceber que suas escolhas corretas geravam respeito e admiração entre os colegas, mesmo que nem todos reconhecessem imediatamente. Ele sentia que cada ato de honestidade fortalecia sua própria confiança, mostrando que ética e autoestima estão intimamente ligadas. No entanto, um antigo colega que Miguel confiava tentou envolvê-lo em um esquema de apostas escolares, prometendo ganhos fáceis. O adolescente sentiu o conflito interno ressurgir, o desejo de ser aceito versus a consciência do que é certo. Esse dilema mantém o suspense e o público ansioso por sua decisão. Miguel decidiu conversar com Antônio antes de qualquer ação, reafirmando a importância de buscar orientação e não agir por impulso. O avô, paciente e firme, reforçou que confiança e discernimento são ferramentas essenciais para enfrentar desafios da vida real, consolidando o aprendizado do adolescente. Para evitar que fosse envolvido, Miguel criou estratégias discretas para se manter fora da influência do colega problemático, demonstrando maturidade e capacidade de decisão. O público percebe que aprendizado não é apenas sobre resistir a tentações, mas também sobre planejar e agir com inteligência. Nos dias seguintes, Miguel sentiu-se fortalecido pelo controle sobre suas decisões, percebendo que suas escolhas impactavam positivamente sua relação com o avô e com os colegas. Antônio, satisfeito, começou a confiar cada vez mais na capacidade de julgamento do neto, sem precisar intervir constantemente. Para encerrar este bloco, Antônio e Miguel tiveram uma conversa reflexiva sobre os desafios que ainda viriam, reforçando que responsabilidade, ética e honestidade são ferramentas fundamentais para a vida. E, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar o like,
porque ainda há reviravoltas e surpresas que vão prender sua atenção até o fim. Certo dia, Miguel encontrou uma quantia de dinheiro caída no pátio da escola, aparentemente esquecida por algum aluno ou professor. O adolescente sentiu uma mistura de curiosidade e tensão. Devolver ou ficar com o dinheiro? O público sente a tensão aumentar, percebendo que, mesmo após meses de amadurecimento, novos testes ainda surgem. Miguel respirou fundo e decidiu procurar o responsável pelo valor, lembrando-se das lições de Antônio sobre honestidade. Cada passo até a secretaria da escola parecia mais pesado do que qualquer cofre cheio de dinheiro, pois agora o teste era moral e público. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque o desfecho deste momento é crucial para a história. Enquanto caminhava, ele sentiu a presença de colegas observando, alguns com olhares curiosos, outros com sorrisos de desdém, tentando avaliar se ele cederia à tentação. A narrativa reforça o suspense, mostrando que escolhas éticas muitas vezes acontecem sob pressão social. Ao chegar à secretaria, Miguel entregou o dinheiro e explicou onde havia encontrado. A responsável, surpresa e admirada com a atitude, agradeceu e elogiou o adolescente, reforçando que decisões corretas são sempre recompensadas, ainda que não com dinheiro, mas com respeito e confiança. Miguel saiu da secretaria sentindo-se leve e orgulhoso, percebendo que a tentação havia perdido força graças à prática contínua de escolhas corretas. Antônio, observando à distância, sorriu satisfeito, sabendo que o neto estava consolidando a maturidade adquirida ao longo dos meses. Nos dias seguintes, a história do gesto de Miguel começou a se espalhar entre os colegas, alguns admirando sua postura, outros questionando se ele teria realmente agido corretamente. Essa dualidade reforça a ideia de que ética nem sempre é reconhecida imediatamente, mas sempre traz benefícios a longo prazo. Um dia, Miguel recebeu um convite para participar de uma pequena comissão escolar que lidava com finanças e arrecadação de fundos. O adolescente percebeu que sua reputação como alguém confiável estava crescendo, e que suas escolhas anteriores tinham aberto novas oportunidades de responsabilidade. Antônio explicou que ser confiável é um valor que se constrói com consistência e que cada decisão ética reforçava sua credibilidade. Miguel absorveu a lição, entendendo que responsabilidade gera confiança, e confiança gera oportunidades, criando um ciclo positivo que molda caráter. Apesar do progresso, o adolescente ainda enfrentava desafios diários. Colegas tentavam provocá-lo, pequenas tentações surgiam em atividades cotidianas e a pressão social continuava presente. A narrativa mantém o público atento, lembrando que amadurecimento é um processo contínuo, e não um estado alcançado de uma vez. Para encerrar este bloco, Antônio e Miguel conversaram sobre a importância de manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando, reforçando que ética e honestidade são mais valiosas do que qualquer riqueza material. E, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque a história ainda reserva momentos decisivos e reviravoltas emocionantes. Certa tarde, Antônio percebeu que alguns documentos importantes e valores guardados em casa estavam fora do lugar. Um frio percorreu sua espinha, e ele imediatamente pensou em como proteger o que era seu sem desconfiar precipitadamente de Miguel. O público sente a tensão crescer, pois a confiança construída poderia ser testada de forma inesperada. Miguel, por sua vez, estava no quarto estudando e não tinha ideia de que Antônio havia notado algo estranho. Essa situação criava um clima de suspense, fazendo o público questionar: seria tentação ou mal-entendido? E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque o desfecho deste momento pode surpreender. Ao se aproximar do cofre, Miguel percebeu que a porta estava entreaberta. Seu coração disparou, mas ele se lembrou de todas as lições aprendidas. Sem tocar em nada, decidiu chamar o avô para resolver o mistério juntos. A narrativa enfatiza que crescimento envolve coragem e comunicação, reforçando a mensagem educativa da história. Antônio entrou no escritório e encontrou Miguel parado, olhando para o cofre com expressão séria. O silêncio entre os dois era carregado de expectativa. O médico queria entender o que acontecerá, enquanto o neto se preparava para explicar. Cada detalhe da cena aumenta a tensão e prende a atenção do público.
Miguel explicou calmamente que não havia mexido no cofre e que não tinha ideia de por que a porta estava aberta. Ele sugeriu que investigassem juntos, mostrando maturidade, honestidade e respeito pelo avô. Essa postura reforça que ética se manifesta tanto na ação quanto na transparência diante de situações suspeitas. Antônio, impressionado com a postura do neto, sentiu um alívio silencioso, mas também percebeu que precisava reforçar medidas de segurança para evitar mal-entendidos futuros. A cena mostra que confiança e precaução devem caminhar juntas, transmitindo uma lição prática ao público. Enquanto verificavam o cofre, descobriram que a abertura havia sido causada por um pequeno defeito mecânico, algo que poderia acontecer com o tempo devido à idade do equipamento. Miguel e Antônio respiraram aliviados, e o público compartilha da sensação de tensão sendo liberada de forma surpreendente e educativa. Miguel aprendeu que responsabilidade também envolve atenção aos detalhes e comunicação clara com aqueles que confiam em você. A narrativa reforça que amadurecimento não é apenas sobre resistir a tentações, mas também sobre lidar com situações inesperadas com inteligência e calma. Nos dias seguintes, Antônio e Miguel reforçaram a importância de manter o cofre seguro, discutindo juntos melhorias na combinação e na forma de guardar documentos. Essa interação fortalece os laços familiares e ensina ao público que prevenção e diálogo são essenciais para evitar problemas. Para fechar este bloco, Antônio elogiou Miguel pela postura ética e pela calma diante de uma situação que poderia ter gerado suspeitas. O neto sentiu orgulho de si mesmo e consolidou a confiança construída ao longo de meses. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque ainda há reviravoltas e lições importantes por vir nesta história. Certo dia, Miguel recebeu uma proposta de um vizinho para ajudar em pequenas transações de dinheiro que não eram totalmente legais. O adolescente sentiu imediatamente o mesmo frio do passado, a tentação de agir por impulso, mesmo que fosse por ajuda ou curiosidade. O público sente a tensão subir, pois o teste agora vem de fora da família e da escola. Miguel respirou fundo e decidiu, mais uma vez, procurar Antônio antes de tomar qualquer decisão. O avô reforçou que ética não é apenas sobre resistir à tentação, mas também sobre reconhecer situações complexas e agir com discernimento. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque essa decisão revelará o verdadeiro crescimento do adolescente. Após conversar, Miguel percebeu que poderia ajudar de forma ética, oferecendo alternativas honestas para o vizinho resolver suas dificuldades financeiras, sem se envolver em qualquer ilegalidade. O público sente o suspense se transformar em admiração pelo pensamento estratégico do adolescente. Enquanto executava o plano, Miguel enfrentou a pressão do vizinho, que insistia em métodos rápidos e arriscados. O adolescente manteve a calma e a postura ética, mostrando que maturidade é resistir não apenas à tentação, mas também à manipulação emocional. Antônio, observando a situação de longe, sentiu orgulho do neto e percebeu que os meses de orientação e experiências práticas haviam realmente consolidado a confiança e o caráter do adolescente. O público entende que crescimento pessoal é um processo gradual e contínuo. Nos dias seguintes, Miguel refletiu sobre como suas escolhas estavam moldando sua identidade e reputação entre amigos, colegas e vizinhos. Ele percebeu que integridade e ética criam respeito, reconhecimento e oportunidades duradouras, mais valiosas do que ganhos momentâneos. Certo dia, o vizinho voltou a insistir, oferecendo uma nova oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Miguel, com firmeza, explicou que não poderia aceitar e propôs alternativas honestas, mostrando que havia aprendido a se posicionar com segurança. A narrativa reforça a força do caráter adquirido pelo adolescente. Enquanto isso, Antônio conversava com Miguel sobre como desafios externos eram inevitáveis e que a maturidade exigia equilíbrio entre coragem, reflexão e ação ética. Essa lição fortalece o público na compreensão de que crescer envolve enfrentar dilemas complexos com sabedoria. Miguel percebeu que cada decisão ética estava construindo sua própria reputação como alguém confiável, não apenas para o avô, mas para toda a comunidade. O adolescente sentiu orgulho de si mesmo, consolidando ainda mais a confiança interna que havia adquirido ao longo da narrativa. Para fechar este bloco, Antônio e Miguel conversaram sobre a importância de manter princípios,
mesmo diante de situações externas que poderiam parecer tentadoras ou urgentes. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque ainda há reviravoltas e lições importantes nos capítulos finais desta história. Alguns dias depois, Miguel recebeu uma proposta inesperada de um colega para participar de um esquema que envolvia a arrecadação de dinheiro de forma suspeita. O adolescente sentiu a tensão crescer imediatamente. A tentação do passado parecia ressurgir, e o público novamente se pergunta se ele cederá. Miguel respirou fundo e decidiu conversar com Antônio antes de qualquer ação. O avô, paciente, reforçou a importância de manter a integridade mesmo sob pressão e lembrou que a confiança conquistada com esforço não podia ser perdida em um único momento de impulso. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque essa decisão será decisiva. O adolescente refletiu sobre todas as situações anteriores: o cofre, o dinheiro encontrado, os testes de caráter com colegas e a responsabilidade familiar. Cada lembrança fortalecia sua determinação de agir corretamente, mostrando ao público que maturidade se constrói com experiência e reflexão. Miguel então elaborou um plano para lidar com a situação. Recusar educadamente o convite do colega, explicar os riscos envolvidos e propor alternativas éticas para arrecadar dinheiro, sem prejudicar ninguém. Essa ação demonstra que responsabilidade inclui criatividade e coragem. Ao implementar o plano, o adolescente enfrentou provocações e resistência de alguns colegas, mas manteve a postura firme e ética. O público percebe que amadurecimento envolve não apenas resistir a tentações, mas também enfrentar críticas e pressões externas. Antônio, observando de perto, sentiu orgulho do neto, reconhecendo que o aprendizado ia muito além do simples ato de não pegar dinheiro. Envolvia discernimento, liderança e empatia. A narrativa reforça a mensagem de que caráter e responsabilidade são construídos passo a passo. Miguel começou a perceber que sua postura estava influenciando positivamente os colegas ao seu redor. Alguns começaram a valorizar a honestidade e a refletir sobre suas próprias escolhas, mostrando ao público que decisões corretas podem gerar impacto coletivo. Durante uma reunião escolar, Miguel explicou de forma clara e calma por que o esquema suspeito era arriscado e como poderiam realizar atividades honestas para arrecadar fundos. A coragem e a ética do adolescente impressionaram professores e colegas, consolidando sua reputação como alguém confiável. Nos dias seguintes, Miguel recebeu reconhecimento não apenas de Antônio, mas também da escola, reforçando a lição de que integridade e responsabilidade são sempre valorizadas. O público sente a recompensa emocional do personagem, reforçando o aprendizado da narrativa. Para encerrar este bloco, Antônio e Miguel refletiram juntos sobre como cada decisão correta fortalece a confiança e molda a personalidade. O avô reforçou que, mesmo quando ninguém observa, a ética deve prevalecer. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque ainda há capítulos emocionantes que vão prender sua atenção até o fim. Certa noite, Antônio percebeu que parte do dinheiro guardado no cofre havia sido movimentada de maneira suspeita. Seu coração disparou e um medo silencioso o tomou. Será que Miguel havia recuado de sua postura ética? O público sente a tensão atingir um novo nível, preso entre expectativa e ansiedade. Miguel, por sua vez, estava no quarto estudando, completamente alheio ao ocorrido. O avô decidiu não confrontá-lo imediatamente, optando por observar e descobrir a verdade de forma sutil, reforçando a mensagem de que confiança é construída na prática e na vigilância ética. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque o desfecho dessa situação vai surpreender. Ao investigar o cofre, Antônio descobriu que o dinheiro não havia sido tocado por Miguel. Na verdade, um técnico havia visitado a casa durante a manhã para manutenção e, sem perceber, mexeu em algumas cédulas. O alívio do médico foi instantâneo, mas ele percebeu que o susto serviu como um teste inesperado de confiança e paciência. Quando Miguel desceu para conversar com Antônio, percebeu imediatamente a tensão no rosto do avô e perguntou o que havia acontecido. Antônio explicou toda a situação, mostrando que a verdadeira lição estava em confiar, mas também em ter cautela e atenção aos detalhes. O adolescente sentiu uma mistura de alívio e orgulho.
alívio por não ter sido mal interpretado e orgulho por ter mantido a postura ética mesmo sem supervisão direta. O público percebe que confiança e integridade são reforçadas em momentos de tensão inesperada. Nos dias seguintes, Miguel refletiu sobre a importância de responsabilidade e honestidade em todas as situações, percebendo que ética não se limita apenas às tentações óbvias, mas também a manter cuidado e atenção em contextos complexos. Antônio, orgulhoso da postura do neto, decidiu reforçar o aprendizado com pequenas responsabilidades adicionais, como acompanhar algumas finanças familiares e participar de decisões pequenas, mas significativas. Isso mostrou ao público que maturidade envolve prática consistente. Miguel começou a perceber que cada ação correta fortalecia não apenas sua relação com o avô, mas também sua própria confiança interna. Ele sentia que agora poderia lidar com situações complexas sem se deixar levar pelo medo ou pelo impulso. Certo dia, uma situação inesperada surgiu. Um amigo próximo, sem intenção de prejudicar, pediu a Miguel que guardasse uma pequena quantia que não lhe pertencia. O adolescente percebeu que essa era mais uma oportunidade de aplicar o que havia aprendido, mantendo integridade mesmo diante de pressões externas. Para encerrar este bloco, Antônio elogiou Miguel por sua postura firme e ética, destacando que confiança verdadeira se consolida ao longo do tempo, através de escolhas consistentes e responsabilidade prática. E, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque a história ainda reserva capítulos decisivos e lições finais que vão prender sua atenção até o fim. Certo dia, Antônio percebeu que precisava ausentar-se da cidade por alguns dias, deixando a responsabilidade da casa parcialmente nas mãos de Miguel. O adolescente sentiu um misto de ansiedade e orgulho. Agora teria que provar que podia manter a ética e a confiança sem supervisão direta. O público sente a tensão aumentar, pois esse era o teste definitivo. Antes de partir, Antônio reforçou algumas regras simples, explicando que a confiança era um presente que podia ser quebrado com um único ato impensado. Miguel prometeu agir corretamente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque o clímax da história está prestes a começar. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo. Miguel cuidava das tarefas, do cofre e das pequenas responsabilidades financeiras que o avô havia delegado. No entanto, a tentação de mexer em algo que não era seu, mesmo que pequeno, surgia constantemente, testando sua maturidade adquirida. Certo dia, Miguel encontrou uma quantia inesperada em uma gaveta esquecida pelo avô. O adolescente sentiu a ansiedade retornar, e o público se pergunta: ele cederá ou manterá a ética? A tensão atingia o ápice, refletindo a batalha interna entre desejo e responsabilidade. Após alguns minutos de reflexão, Miguel decidiu deixar o dinheiro intacto, colocando-o no lugar correto e anotando mentalmente a importância de não ceder à curiosidade ou ao impulso. Esse gesto, simples, mas decisivo, mostra ao público que a maturidade se consolida na prática diária. Enquanto isso, Antônio estava viajando e, por telefone, sentiu uma intuição de que o neto estava enfrentando desafios importantes. A narrativa mantém o suspense ao mostrar que, mesmo à distância, confiança e vigilância se entrelaçam na vida real. Miguel, ao organizar o cofre e os documentos da casa, percebeu que cada decisão correta aumentava sua própria segurança interna e a confiança do avô depositada nele. Ele entendeu que responsabilidade é mais do que obedecer. É compreender consequências e agir com discernimento. Nos dias seguintes, Miguel manteve sua postura ética com consistência, lidando com pequenas tentações externas e internos dilemas morais. Cada vitória silenciosa reforçava seu crescimento, e o público acompanhava o amadurecimento do adolescente com orgulho e tensão. Quando Antônio retornou, encontrou o cofre organizado, o dinheiro intacto e o neto mais confiante do que nunca. O médico sentiu uma mistura de alívio e orgulho, percebendo que meses de orientação, testes e experiências haviam consolidado a confiança. Para finalizar este bloco, Antônio e Miguel tiveram uma conversa longa sobre responsabilidade, ética e maturidade. O adolescente compreendeu que crescimento é um processo contínuo e que confiança, uma vez conquistada, deve ser cultivada. E, mais uma vez,
Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, pois o desfecho final está prestes a revelar o fim dessa história emocionante. Ao retornar para casa, Antônio percebeu que algo havia mudado no comportamento de Miguel. Havia mais segurança, mais atenção e, principalmente, mais consciência de suas escolhas. O público sente que o crescimento do adolescente atingiu seu ápice, tornando o clímax da história palpável. Miguel, ao ver o avô entrar, correu para cumprimentá-lo e, espontaneamente, relatou todas as pequenas responsabilidades que havia assumido durante a ausência de Antônio, incluindo a manutenção do cofre e a organização das finanças. Essa transparência reforça a confiança construída ao longo da narrativa. E, claro, inscreva-se e deixe o like, porque este é o momento decisivo do desfecho. Antônio sorriu, satisfeito com a postura do neto, e percebeu que os meses de testes, dilemas e experiências haviam consolidado a maturidade de Miguel. O público percebe que a mensagem central da história, confiança, ética e responsabilidade, foi plenamente assimilada. Em seguida, Antônio decidiu compartilhar com Miguel histórias de erros e acertos de sua própria vida profissional, mostrando que a maturidade não se constrói apenas evitando falhas, mas aprendendo com elas. O adolescente escutava atento, compreendendo que a vida exige constante reflexão. Miguel, pela primeira vez, sentiu que suas decisões corretas realmente moldavam quem ele era. O orgulho pessoal se misturava à satisfação de ter reconquistado e mantido a confiança do avô, reforçando o aprendizado da narrativa. Certo dia, Miguel encontrou novamente uma quantia esquecida, mas desta vez lidou com ela de forma totalmente consciente. Anotou, guardou e informou ao avô imediatamente. Esse gesto simboliza o ápice de sua maturidade e consolida a mensagem de que integridade é prática, e não apenas intenção. Enquanto conversavam sobre essa situação, Antônio reforçou que a confiança construída entre eles agora era sólida, e que o neto havia demonstrado estar pronto para enfrentar desafios futuros sem perder a ética. O público sente o fechamento emocional e a recompensa do aprendizado. Miguel percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro do cofre, mas na confiança, no respeito e no vínculo fortalecido com Antônio. A narrativa transmite ao espectador a mensagem de que valores são mais preciosos que bens materiais. Nos momentos finais, Antônio e Miguel criaram juntos um plano para continuar cultivando responsabilidade e ética no dia a dia, estabelecendo pequenas metas e tarefas que reforçariam a maturidade adquirida. Essa ação mostra ao público que crescimento é contínuo e consciente. Para encerrar a história, Antônio abraçou Miguel e agradeceu pela confiança e pelo aprendizado mútuo. O neto, emocionado, compreendeu que sua postura ética não apenas preservou o dinheiro, mas consolidou uma relação de confiança e respeito duradoura. E, pela última vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque essa história sobre tentação, ética e crescimento chegou ao seu emocionante desfecho.